pro Linux. E há vários boatos sobre isso. Um desses boatos é que ele estava em um zoológico lá na Austrália, se não me engano foi a Austrália, e foi mordido por um pinguim. Ele até brincou falando que foi um pinguim assassino. E pensou assim, não, agora o mascote do Linux vai ter que ser um pinguim. Então foi criado um concurso. Larry Eng foi o ganhador e desenvolveu o Tux. E a ideia do Linux, do criador do Linux, além de ser um pinguim, ele tinha que ser um pinguim que tivesse comido, por exemplo, bastante peixe e estivesse repousando. Então foi nessa ideia aí que o Larry Eng criou o Tux. E essa versão aí do slide é a versão original do Tux. Esse é o verdadeiro Tux, ele foi criado dessa forma. É claro que tirando essa plaquinha aí de My Name is Tux. Isso daí foi eu que coloquei. Agora que a gente já sabe quem é Linux, a gente sabe que ele é um sistema operacional multitarefa, sabe que ele, em qual licença ele tá registrado, ele sabe que ele é um software livre, ele é open source, conhecemos também o Tux. A gente precisa saber quem criou o Linux, né? Quem foi o criador do Linux? O criador do Linux foi o Linus Torvalds, que é esse cara aí da foto aí, de braço cruzado. Quem conhece já Linux, quem conhece um pouco, vai falar, o Paulo errou ali no nome no slide, tá? Linus Torvalds, né? Na verdade, o nome do criador do Linux é Linus Torvalds. Eu só fiz essa brincadeira aí de propósito, para vocês estarem entendendo um pouco também aí sobre o nome Linux, né? Da onde que veio. Aí hoje em dia, até logo que o Linux foi criado, surgiram várias brincadeiras de, por exemplo, o nome do sistema operacional deveria ser Linux, né? Mas aí várias brincadeiras, né? O nosso objetivo não é estar tirando uma com a cara do Linux. O Linus ele é finlandês e na época que ele criou o Linux, ele era do departamento de ciências da computação da Universidade de Helsinki, também da Finlândia. E naquela época que ele estava com esse projeto de desenvolver um sistema operacional que ainda não era o Linux, ele estava querendo, na verdade, era desenvolver um Minix melhorado. O Minix naquela época é um sistema baseado em Unix. Hoje ainda, se não me engano, tem ainda Minix ainda. E a ideia do Linux era desenvolver um Minix melhorado, uma nova versão que atendesse melhor às necessidades do Linux. E essa ideia foi indo por um bom tempo. Ele queria um Minix melhorado, eu não queria criar um novo sistema operacional. Além disso, o Linus ainda queria que esse projeto, que o Minix melhorado, né, vamos dizer assim, já era um projeto particular dele, não era assim para um projeto de várias pessoas, de um grupo de programadores desenvolvendo, era um projeto só dele. Ele queria ainda que esse software, ele não estava na ideia de disponibilizar ele na GNU, não estava pensando em licenciar ele na GNU, não queria deixar ele software livre. Naquela época ele ainda queria tornar ele um software proprietário, queria lucrar com isso. Aí mais pra frente, o Linus publicou uma mensagem na internet, que é essa mensagem que está aí, falando que, resumindo, desculpa aí por ter colocado esse fundo preto com essa letra verde-limão, mas era o que mais se adequava a esse slide. Quem quiser tá lendo melhor essa mensagem, é só dar um pause, então tá vendo também lá no Linux bem mais que um pinguim no site do Mundo dos Hackers. Então ele disponibilizou essa mensagem. Vou dar uma resumida mais ou menos no que ele escreveu. Ele convidava aquelas pessoas que suspiravam os bons e velhos tempos de Minix 1.1, quando homens eram homens e desenvolviam seus próprios drivers. Convidava essas pessoas a entrar em um projeto dele, que era desenvolver um sistema operacional. Já aí nessa ideia ele já falou que já tinha mudado de ideia, né? Já falou nessa mensagem que estava disposto a disponibilizar o código-fonte gratuitamente. Aí falou que já estava na versão 0.02, que já tinha executado alguns testes, como executar, por exemplo, o Bash, o GCC, o GNU Make, o GNU Seed, na versão que ele estava desenvolvendo, né? Falando que também já era um sistema operacional baseado em Minix, e por aí vai. Então ele convidava essas pessoas a estarem então desenvolvendo um sistema operacional junto com ele, que mais pra frente seria o Linux que a gente conhece hoje. Então quem quiser estar lendo melhor essa mensagem, pode estar pausando essa videopalestra, ou pode também estar acessando o site do Mundo dos Hackers. Bom, depois disso o Linus teve apoio de outras pessoas, de outros grupos. Ele até não tinha noção que daria tudo isso, né, que muitas pessoas iriam querer ajudar ele, mas acabou que foi um verdadeiro sucesso, muitas pessoas seguiram ele. Não o Twitter, né? Não vamos levar para o lado do Twitter, mas muitas pessoas seguiram o projeto dele, ajudaram ele e hoje ainda vão ajudando ainda. Então o Linux a partir daí foi criado, inclusive dia 5 de outubro de 1991 foi lançada a primeira versão Linux.
Então, aí foi melhorando. Essa, mais ou menos, é a história da criação do Linux e também um pouco sobre o Linus Torvalds. Ele criou o Linux e aí foi melhorando até os tempos que é hoje. Bom, depois de tudo isso, depois do Linux ter evoluído junto com os sistemas operacionais, hoje em dia a gente tem aquilo de qual é o melhor sistema operacional, né? Hoje em dia, qual é o melhor sistema operacional? Onde que Microsoft domina grande parte do mercado de sistemas operacionais, mas qual é o melhor? Aí cria aquelas perguntas, aquelas brincadeiras de Linux versus Windows versus Mac. Qual que é o melhor sistema operacional hoje em dia? Bom, eu vou falar uma coisa que muitos já devem estar achando que é história para boi dormir, que é ficar no meio do muro. Mas não existe o melhor sistema operacional, existe o sistema operacional que se adequa melhor às suas necessidades. Por exemplo, eu posso estar falando que em questão de segurança o Linux é melhor, mas também ele não é um sistema operacional que pode ser usado por leigos, né? Poder pode, mas é claro que um leigo vai se dar melhor com o Windows, porque hoje em dia é o Windows que domina, né? Então, o melhor sistema operacional vai ser aquele que se adequa melhor a você, mas essa não é a minha ideia. Se você mexe muito com vídeo, se você mexe muito com áudio, pega o Mac, usa o Mac. Se você é um usuário que precisa muito de programas da Microsoft, não só da Microsoft, mas de programas que rodam só no Windows, então use o Windows, de preferência o Windows 7, né, que é o mais atual. E se você é um usuário que gosta de software livre, um usuário que quer estudar um pouco sobre Linux, e um usuário que necessita do Linux, por exemplo, para criar um servidor ou alguma coisa, então usa Linux. E assim, eu falei que o melhor sistema operacional é aquele que se adequa melhor às suas necessidades, mas isso não quer dizer que você não precisa usar Linux. Por exemplo, as suas necessidades, o que se dá melhor é o Windows, e por isso você não vai usar Linux. Não, não é isso. Até seria meio estranho se eu falasse isso. A minha ideia é assim: se você necessita do Windows, então hoje em dia é muito fácil, muito simples de você fazer um dual boot. Você pode instalar na mesma máquina o Windows e também o Linux, por que não? E ainda hoje em dia também existe a virtualização. Você pode estar instalando em uma máquina virtual qualquer distribuição Linux. Então não impede, não é porque você precisa de Linux, não é porque você precisa de Windows que você não vai instalar o Linux, você não vai experimentar o Linux. Não, ao contrário, isso é muito bom. E até é importante você estar experimentando o Linux, nem que seja numa máquina virtual, para estar tendo uma noção um pouco do que é o Linux, né? Para estar aprendendo um pouco mais. Vamos sair só disso de Windows, ou os Apple fanboys aí também vão sair um pouco só de Mac. Vamos conhecer o Linux, vamos conhecer um pouco de software livre. Então, hoje em dia, nada impede de você instalar o Linux. Existe o melhor? Na minha opinião, o melhor é o Linux. Mas eu tá falando assim para você, ó, por exemplo, eu tá falando para um usuário doméstico, ó, o melhor é o Linux por segurança, por se dar melhor com redes, por ser open source e por aí vai. Então instala o Linux aí na sua máquina. Vocês acham que esse usuário doméstico vai conseguir se adaptar? Não, não vai. Então é isso aí, né? Cada um escolhe o sistema operacional que for melhor para você, mas nada impede de instalar o Linux para estar aprendendo um pouco aí. Inclusive tem muitas brincadeiras até hoje que surgem. O pessoal já deve estar acostumado, você já deve estar acostumado. De usuários desses sistemas operacionais, de Linux, Windows e Mac. Aí até uma brincadeira essa daqui do eu podia estar matando.com, tá aí a fonte, que fala que o usuário de Mac é o usuário nerd, né? Esse do lado esquerdo, composto de nerd. Falando que o usuário de sistemas Unix, no caso o Linux está aí no meio, é o criminoso cybernético, que não tem nada a ver, mas continuando. E falando que o usuário de Windows Vista, na verdade, o usuário de Windows, é específico o Vista, é o homossexual. Isso daí é uma brincadeira que o pessoal já deve estar acostumado, são várias brincadeiras desse tipo. É claro que não tem nada a ver.